Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre área de um prisma. Área de um prisma, tá? Aí aqui é mais aí uma dica, né, de como pensar se aparecer uma coisa desse tipo, que eu acho que vai ser um pouco mais difícil aparecer, né? Mas se aparecer, vocês sabem. Porque assim, galera, ó, se você tem isso aqui, ó, né? Ó, esse aqui é um prisma hexagonal. Como é que você faria para calcular a área dele, né? A área total aqui, ó, seria dado pela área lateral mais 2 vezes a área da base, tá bom? E aí vai do seu prisma, né, ó. Você vai ter que somar esse azulzinho aqui com esse azulzinho, né? Por isso que eu falei que era 2 vezes a área da base, porque você calcula a área da base aqui, que vai ser a área desse polígono. Aí você multiplica por 2, porque você tem em cima e embaixo. E depois você soma com a área lateral, né? Que nesse exemplo aqui seria a soma da área desse retângulo com esse, com esse, com esse, com esse, com esse, né? Ou do paralelogramo, né? Aí, tipo assim, essa que é a ideia, tá, pessoal? A área total vai ser a soma das áreas de cada face, né? E, e aí, olha que interessante, né? Vamos supor aqui que esse seu polígono aqui, ó, ele tenha como lados, né? A L, vai, chamar de L1, ó. L1, essa medida aqui é L2, essa medida aqui é L3, essa medida aqui é L4, L5, L6, tá? É que eu tô falando que esse polígono aqui ele não precisa ser regular, tá bom? Você pode ter um polígono aí com lados diferentes. Então, qual que seria a área desse primeiro retângulo aqui, ó? Esse retângulo aqui, ó, vamos supor que esse prisma aí tem altura H, tá bom? Esse retângulozão aqui, da frente, então a gente quer calcular a nossa área lateral aqui, tá? Ele tem, então, como área L1 vezes H, ó. L1 vezes H. Aí você vai somar com L2 vezes H, que é a área desse cara aqui da direita, ó. Aí você vai somar com L3 vezes H. L3 vezes H, ó. L4H, L5H, L6H. Se você tirar o H em evidência aqui, ó, você tem como área lateral aí H vezes L1 mais L2 mais L3 mais L4 mais L5 mais L6. Isso aqui é o que, ó? Isso aqui é o perímetro do seu polígono da base, né? E como é que a gente escreve perímetro na matemática mesmo? A gente escreve o dobro do semiperímetro, né? 2HP. Porque P é isso aqui dividido por 2. Então a gente multiplica por 2, né? Lembra que semiperímetro é o perímetro pela metade. Então, pessoal, a área desse polígono aqui, ó, a área total dele, seria dada aí por 2 vezes H vezes P, mais 2 vezes a área da base, né? Então você pode somar os lados, multiplicar pela altura, multiplicar. Soma os lados, né? Multiplica pela altura, você tem a área lateral, e depois soma 2 vezes a área da base, tá? Só que por que eu tô falando que isso aqui vai ser difícil de aparecer? Porque a Epicar, ela limitou, né, o estudo dos prismas aos paralelepípedos reto-retângulo. Mas, tipo assim, eu tô mostrando isso aqui para vocês verem que não tem segredo, né? Tem uma questão da Epicar que, se eu não me engano, de 2019. Deixa eu ver esse aqui que eu tô com a prova fácil que eu mostro o desenho para vocês, ó. Era aquela questão lá que você tinha que calcular
o teto, o todo lá do... Aqui, ó. Abrir aqui. Aqui, galera, ó, olha essa questão aqui, ó. Em cima você tem aí uma pirâmide, né? E embaixo você teria aí um prisma reto hexagonal, né, ó. Tá vendo? Prisma reto hexagonal. Então, tá vendo que isso aqui é uma coisa completamente possível de cair, mesmo a Epicar tendo tirado do edital. Tá vendo? Ó, já caiu antes. Aí ele queria, acho que. Eu não sei o que ele quer aqui. Ó, mas ele pede aí, tipo assim, pra você calcular algum tipo de área aqui, ó. Deixa eu ver. Hum. Ah lá, ele tá pedindo pra você calcular um custo de tecido, ó, que custa R$ 2 o metro quadrado. Então isso daí é um exercício de área, tá vendo, ó? E é exatamente isso aqui, ó. A ideia é essa. Deixa eu voltar o treco aqui. Tá? Então, você tá pegando aqui um exercício que tá em 3 dimensões, você tá quebrando ele para duas, né? Já que a área é 2D, aí você analisa face por face, tá bom? E aí, como um exemplo disso aqui, um exemplo numérico, queremos aí achar, então, ó, vamos lá. Nossa, horrível o desenho. Mas, ó, esse aqui, pessoal, ele é um prisma hexagonal, reto, regular. Tá bom? Então, nas bases aqui, a gente está trabalhando com hexágonos regulares. Aí, eu vou falar assim que o meu ladinho aqui vai valer 6 e a minha altura vai valer 10, tá bom? Aí, eu tenho 2 exercícios para vocês. Só pensando aqui. Não, aqui não vai ser 10 não, ó. Vamos falar que aqui vai ser 5, tá bom? A nossa altura aqui é 5. Então é um prisma mais achatadinho aí, mas não tem problema não. Aí, o que eu quero que vocês calculem, ó? Primeiramente, calculem a área total dele, tá bom? E na letra B, eu quero que vocês calculem, então, a diagonal. E ele tem mais que uma diagonal aqui, tá bom? Eu quero que vocês calculem essa diagonal principal, ó. Que leva desse vértice aqui para esse. Tá? Porque você também pode ter uma diagonal daqui até aqui, ó. Mas a gente não quer essa, a gente quer a principal, tá bom? Que seria essa medida aqui. Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer o exercício. Então, vamos lá, ó. Vamos calcular, então, a área total desse prisma. Aí a gente vai dividir em 2 partes. Primeiro, a gente vai investigar a área da base. A área da base, pessoal, é a área desse hexágono regular aqui, tá? De lado 6. Então, a área desse hexágono regular do lado 6 é 6 vezes a área de cada um desses triângulos. Tá bom? E no hexágono regular, esses triângulozinhos aqui, eles são equiláteros. Lembra disso? Ó, porque esse ângulo aqui ele vai valer 60. Beleza? Aqui vale 60 também e aqui vale 60 também, ó. Todos os ladinhos são iguais. Então, a área da base desse treco aí vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado 6, né? Então, como é que é a área do triângulo equilátero, ó?
é meio da base vezes a altura, né? Então, área é base vezes a altura dividido por 2. Meio da base vezes a altura. E quem que é a altura? A altura é L, raiz de 3 sobre 2, tá? Então, é essa continha aqui que a gente vai fazer, ó. Então, a área da base, ela vai ser, ó, 6 vezes 6 vezes 6 dá 216. E aí a gente divide isso aí por 2 e divide por 2 de novo, ou seja, divide por 4. Então, deu 54, ó. A área da base é 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos falar que isso aqui é centímetro, centímetro. Beleza? E agora que eu achei a área da base, eu preciso achar a área, a área lateral, né? A área lateral, ó, que eu vou chamar de alate, vai ser 6, já que a gente tem 6 retângulos, né? Vezes a área de cada um desses retângulos. E quanto que é a área do retângulo? É base vezes a altura, é 6 vezes 5. Então, aqui como área lateral, a gente tem 6 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 6 é 36, vezes 5 dá 180, se eu não estiver enganado, isso, 180, ó. Beleza? Então, qual que é a área total desse prisma aí? Vai ser, ó, a área da base a gente tem que somar 2 vezes. Então, vou colocar aqui 54 raiz de 3 mais 54 raiz de 3 mais a área lateral, que é 180, tá bom? Então, a área total aí seria 108 raiz de 3 mais 180 centímetros quadrados. Tá? Então, essa que é a ideia aí. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Show, ó, sensacional. Tá bom, galera? Então, a área total vai ser a área da base, mais a área da base, mais a área lateral. E agora a gente tem que sair atrás dessa diagonal aqui, né? Essa diagonal, pessoal, ó. Olha esse triângulo que a gente tem aqui. Né? Aí daqui até aqui a gente tem a altura que mede 5. Ai, droga. Ó, a gente tem a nossa altura aqui que mede 5. E a gente tem que achar esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço é daqui até aqui, ó. Que é daqui até aqui. Estão vendo, ó? E isso aqui, ó. Já que a gente só tem triângulo equilátero aqui, isso aqui vale 6 mais 6. Então aqui embaixo a gente tem 12. Por isso que eu mudei a minha altura, ó. Pra gente ter o triângulo 5, 12, 13, né? Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, ó. Você vai ter que d ao quadrado é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. D ao quadrado é 25 mais 144. D ao quadrado é 169. E D, portanto, é 13 centímetros. Tá? Então, você tem aqui a sua área total, né? Que é 108 raiz de 3 mais 180. E você tem aqui, então, a sua diagonal do hexágono, do prisma hexagonal reto regular, que seria de 13 centímetros. Bom, não sei vocês, mas eu acho essa geometria aqui muito, muito mais legal que a geometria plana. Para mim, geometria plana é um saco. A geometria espacial é muito mais divertida. Mas aí é gosto. Tá bom? Aí, podem ver, pessoal, que como é que você pega geometria espacial para estudar sem saber geometria plana? Não dá, né? Olha a quantidade de coisa que a gente usou de geometria plana aqui, ó. A gente usou área do hexágono. Para saber a área do hexágono, tem que saber um monte de coisa de polígono regular,
a gente usou Teorema de Pitágoras aqui, a gente usou área, diagonal, são todos conceitos aí que vêm da geometria plana. Então, primeiro exercício de geometria espacial de verdade que a gente está fazendo aqui, você usou basicamente aí um monte de coisa de geometria plana, né? Então, tipo assim, não adianta pegar espacial para estudar sem saber plana. Por isso que a Epicart cobra tanto geometria plana, né? Num nível tão elevado. Porque chegando lá na Epicar, na hora que você for pegar geometria espacial para estudar lá, você já vai estar craque, né? Viu, galera? Não pensa que lá na Epicar vai ser mais fácil que vestibular, não, tá? Nananina, não. Chegando lá, a dificuldade vai ser outra. Vestibular é só o primeiro passo. Não é querendo desanimar, não, tá? É querendo animar mesmo. Ok. Bom, pessoal, na próxima... Eu vou gravar nesse vídeo aqui mesmo, porque 15 minutos de vídeo dá pra ir. Ó. Na próxima parte aqui, a gente vai estudar, então, volume. Volume, tá? Que consiste aí da última parte da nossa matéria de geometria. Então, deixa eu ver aqui no edital. O edital fala volume de paralelepípedo reto-retângulo. Então, já sabemos o que é um paralelepípedo reto-retângulo. Agora, vamos estudar aqui volume, né? Volume, pessoal, tá associado aí com quantidade de espaço, né? Então, a gente vai estar estudando aqui, antes de falar de volume, né? Vamos falar aí sobre a unidade de espaço. Unidade de medida de espaço. Então, se você quer medir o comprimento, você vai lá com a sua régua, né? E você mede em centímetros. Você compara, né, o tamanho disso aqui com o tamanho de uma régua. Aí você vê lá o quanto da régua isso aqui equivale, aí você tem a sua, então, medida de comprimento. Aí a gente viu que a medida de área era definida como quantos quadradinhos, né, por exemplo, de área 1 centímetro cabem dentro da sua figura. E aí você tinha lá a área em centímetros quadrados, né? O número de centímetros quadrados que você tem é exatamente a quantidade de quadradinhos de 1 centímetro quadrado, de 1 centímetro de lado que cabem lá, né? Então, se a gente vai falar agora de unidade de volume, ó, a gente vai medir as coisas com base não mais em quantos quadradinhos cabem, né? Então, se você tinha uma figura plana assim, ó, você ia lá e media quantos quadradinhos cabiam aqui, né? Agora não. Agora a gente vai pegar um volume aí, né? E a gente vai ver quantos cubos cabem lá dentro. Tá? É basicamente essa daí que é a ideia. Então, se a gente construir aqui um cubo que tem como lados 1 metro, a definição aqui, então, é que esse espaço aqui, ó, que a gente separou, ele mede exatamente 1 metro quadrado. Perdão, 1 metro cúbico, né? Então, o que é 1 metro cúbico, pessoal? 1 metro cúbico é a quantidade de espaço que um cubo de dimensões 1 metro, 1 metro, 1 metro ocupa, tá? E aí, se você pegar aí um sólido, o jeito de se medir o volume dele é descobrir quantos cubos, né, por exemplo, de 1 metro cúbico, cabem dentro desse volume que você separou, né? Então, se você pegar aqui, por exemplo, essa figura aqui,
e você percebe que aqui cabem 2 cubos, ó, esse cubo aqui e esse cubo aqui, você descobre então que essa figura aqui ela tem como volume 2 metros cúbicos. Tá? E assim por diante. Se você pegar o seu metro cúbico, se você pegar seu metro cúbico aqui e dividir ele em decímetros, ó, então cada pedacinho desse aqui, ó, mede 1 decímetro. E quantos pedacinhos que você tem? Você tem 10. Né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 decímetros você tem em um lado aqui. Aí você faz isso para todos os lados, ó. Você divide o seu cubo. Então, em 1 metro cúbico, quantos cubinhos desse de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro cabem? Bom, eu sei que aqui cabem 10, né? E daqui para cá cabem 10 também. Então, só na base dele, a gente tem 100 cubinhos, né? E aí, em cada linhazinha dessa, ó, cabem 100. Então, a gente tem 100, 100, 100, 100, 100, 100. É o 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Então, em 1 metro cúbico, pessoal, cabem 1000 quadradinhos de lado 1 decímetro. Beleza? Isso significa que 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. Acabou minhas folhas. Ai. Então, qual que é a moral da história? Ó, coloquei uma bolinha aqui, força do hábito de desenhar ângulo reto. Qual que é a moral da história, pessoal? Em 1 metro, a gente tem 10 decímetros, certo? Em 1 metro quadrado, a gente tem 100 decímetros quadrados. E em 1 metro cúbico, a gente tem aí 1000 decímetros cúbicos. Beleza? Então vamos escrever isso aí, ó. Tá? E basicamente entendendo isso, você vai conseguir fazer qualquer conversão de unidade. Beleza? Então, se você vai fazer aquela tabelinha, né, que eu ensinei lá na aula de área, etc, né, ó. Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico, né? Se você vai passar daqui para cá, você tem que multiplicar por 1000. Então, 1 metro cúbico é 1000 decímetros cúbicos, ó. Aí, se você quiser passar para centímetros, tem que multiplicar por 1000 de novo. Então, 1 metro cúbico vai ser 1 milhão de centímetros cúbicos. E se você quiser passar para milímetros, você vai ter que multiplicar por 1000 de novo. E aí você vai ter 1 bilhão de milímetros cúbicos. Que é o 10 à nona. Tá, ó. 10 ao cubo, 10 à sexta, que é o milhão. 10 à nona, que é o bilhão. E se você quiser passar
daqui para cá, né? Você tem que ir sempre dividindo por 1000, né? Então, se você quer saber quanto que 1 metro cúbico equivale em decâmetro cúbico, você vai ter que pegar o 1, você vai ter que dividir por 1000, tá? Que vai ser aí, então, o seu 10 a menos 3, ou também, né, mais conhecido aí como 0,001 decâmetro cúbico, tá bom? Beleza, galera. Então, quer ir para a direita? Multiplica por 1000. Quer ir para a esquerda? Divide por 1000. Porque a gente está nos cubos aqui, né? Se você está lá no quadrado, ir para a direita é multiplicar por 100. Ir para a esquerda é dividir por 100. E se você tiver sem o cubo e o quadrado, né? Lá no linear, no potência 1, do metro por decímetro, centímetro, ó, você vai multiplicando por 10 e você volta dividindo por 10, tá? Simples assim. Outra forma de pensar isso também, pessoal, ó, é o seguinte. Se você tem, por exemplo, ó, 30 quilômetros cúbicos, né, e você quer transformar isso aqui para metro cúbico, você vai trocar o seu quilômetro. Quilômetros são quantos metros? Quilômetros são 1000 metros. Só que lembra que o quilômetro é que está ao cubo. Então, esse seu 1000 metros, todo ele tem que ficar ao cubo, né? E aí, esse cubo ele vai ser aplicado tanto no 1000 quanto no metro. E aí, você vai ter 30 bilhões de metros cúbicos, né? Seria o 10 à nona, tá bom? Então, isso aqui, ó, é outro jeito também que vocês podem usar de conversão, né? Você troca aqui o seu quilômetro cúbico por qualquer medida, ó. Por exemplo, eu quero quilômetro em centímetro. Aí, o quilômetro, ele é 10 a quinta centímetros, ó. E aí você eleva ao cubo. Então, você vai ter 30 vezes 10 elevado a 15 centímetros cúbicos. Então, 30 quilômetros cúbicos é igual a 30 vezes 10 elevado a 15 centímetros cúbicos. Beleza? Show. E aí, ó, vamos falar aqui de outra unidade, né, de volume. Outra unidade de volume que a gente tem, pessoal, é o litro. Litro. Né? Litros aí, ó. Por definição, é 1 decímetro cúbico, tá bom? 1 decímetro cúbico é o que a gente chama de 1 litro. Aí, eu sempre digo para os alunos, né, pensarem da seguinte forma. Cara, pense em 1 metro. 1 metro é muita coisa, né? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ó, 1 metro é muito mais que essa medida aqui, né? Tipo assim, pensa aí, um ser humano médio aí mede 1,70. Se você compra uma Coca-Cola de 2 litros, você acha que você tá comprando 2 metros cúbicos de Coca-Cola? Cara, 2 metros cúbicos, você pega 2 metros. Na verdade, você pega 1 metro cúbico, ó, que é coisa pra caramba, né? Pra não falar pra caralho. Aí você multiplica por 2, né? Então, você não compra uma Coca-Cola de 2 metros cúbicos. E nem de uma Coca-Cola de 2 centímetros cúbicos, né? Porque 1 centímetro cúbico é isso aqui, ó. Aí você vai comprar 2 centímetros cúbicos de Coca-Cola, você vai estar comprando isso aqui de Coca-Cola, ó. Não dá nem pra matar a sede.
Aí, Coca-Cola me patrocina. Aí, se você comprar decímetro, ó, decímetro já é uma coisa muito mais plausível de se comprar, né? 2 decímetros cúbicos de Coca-Cola. Show, tá bom? Essa que é a conversão correta que vocês têm que saber. Beleza? Então, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 mililitro, ml, né? É 1 litro dividido por 1000, né? Isso aqui é um milésimo de litro. Seria aí o 10 elevado a menos 3 litros. Beleza? Só que você não sabe que seu litro aqui, ó, é decímetro cúbico, né? Então, 1 ml, pessoal, é 10 a menos 3 decímetros cúbicos. E 10 a menos 3 decímetros cúbicos é o decímetro cúbico dividido por 1000. Você vai ter aqui o seu centímetro cúbico. Então, 1 ml é 1 centímetro cúbico. Tá? Ó, vai gravando aqui as conversões, ó. Beleza? Agora, se você pegar 1 quilolitro, né? 1 quilolitro, pessoal, é 1000 litros. Que é igual, então, a 1000 decímetros cúbicos. E 1000 decímetros cúbicos é igual ao quê? É igual a 1 metro cúbico, né? Então, 1 quilolitro é 1 metro cúbico. Beleza? Então, o litro, pessoal, ele também tem os seus múltiplos, né? O litro, ó, você pode ter mililitro, você pode ter centilitro, você pode ter decilitro, você pode ter litro, decalitro, hectalitro e quilolitro. Beleza? Esse cara aqui, então, ele é o metro cúbico. Esse cara aqui, ele é o decímetro cúbico. E esse cara aqui, ele é o centímetro cúbico. Tá bom? Esses caras intermediários aqui, ó. Por exemplo, um decilitro aqui, ó. Ele seria algo menor que um decímetro cúbico e maior que um centímetro cúbico. Tá bom? Ele tá ali no meio termo. Show? Né? Aí lembra então que o ml é 1 centímetro cúbico, né? Que é um cubinho, ó, bem pequenininho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Isso aí que é um mililitro, né? O litro é a garrafa de Coca-Cola, ó. Decímetro, né? Decímetro por decímetro por decímetro. E o quilolitro, né? Quilolitro aí seria o quê? Para medir, de repente, aí o volume de uma piscina, né? Uma unidade mais adequada para isso. Volume de caixa d'água. Aí você mede aí em quilolitro, metro cúbico, sei lá. E metro cúbico é muita coisa, tá, pessoal? Ó, muita coisa. Beleza? É metro por metro por metro. E quilômetro cúbico nem se fala, né? 1 quilômetro cúbico é muita coisa. Bom, pessoal, para acabar nossa aula, vamos falar sobre o que interessa, né? O que a prova da EPICAR quer que vocês saibam? A prova da EPICAR quer que vocês saibam aí calcular volume de paralelepípedo reto, retângulo. Então, vamos desenhar aqui um paralelepípedo reto retângulo. De lados ABC. Beleza? E aí, pessoal, basicamente, a gente quer ver quantos cubos cabem aqui dentro, né? Aí o cubo pode ser de centímetro, pode ser um cubo de metro, tá? Tanto faz, depende da unidade que você tem. Mas, ó, aqui cabem A cubinhos. Aqui cabem B cubinhos. Então, nessa nossa base aqui, ó, quantos cubos que cabem, ó?
cabe A vezes B. Né? Se aqui tem 5 e aqui tem 3, por exemplo, significa que na sua base aqui cabem 15 cubinhos. Tá? E aí você multiplica pelo valor de quantos cubinhos cabem na altura, ó. Tá bom? Então, o volume aí do paralelepípedo reto retângulo, ele é dado como A vezes B vezes C. Tá bom? ABC, um produto. Que também pode ser escrito como área da base vezes a altura. Beleza? Então, se você, por exemplo, pegar esse paralelepípedo aqui, que é o 3, 2, 6, que é aquele mesmo paralelepípedo que a gente estava trabalhando agora há pouco, né? Então, ó, na base cabem em centímetros, né? Ó. Aqui, pessoal, ó, cabe 3 cubinhos de 1 centímetro de lado, ó. 1, 2, 3. Aqui cabem 2. E aqui cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, quantos cubinhos que cabem aqui no total? Ó, 3 vezes 2 vezes 6. Então, você teria aí como volume, ó, 3 centímetros vezes 2 centímetros vezes 6 centímetros. O seu volume seria 36, né? Ó, 6 vezes 6 centímetros cúbicos. Então, como vocês podem ver, basta multiplicar todos os lados aí, né? Esse vezes esse vezes esse. Base vezes largura vezes altura. Comprimento, né? Comprimento vezes largura vezes altura. Beleza, galera. Se você quer calcular um volume de um prisma, vai ser essa mesma fórmula, tá bom? O volume de um prisma é a área da base. Por exemplo, se você vai calcular o volume de um prisma hexagonal, você calcula a área da base dele e multiplica pela altura. Tá bom? A área da base vezes a altura. Isso aqui é a fórmula de volume de qualquer prisma e não só do paralelepípedo reto retângulo. Beleza? Bom, pessoal, para a gente fechar então aí a nossa aulinha, vamos calcular aqui o volume de um cubo de diagonal 10 raiz de 3 centímetros. Tá? Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom, pessoal, o lado do meu cubo eu vou chamar de L. E a diagonal dele vale L vezes raiz de 3, como a gente provou aí em alguns minutos atrás. Beleza? Só que a minha diagonal é 10 raiz de 3. Então, quanto que vale o lado de um cubo de diagonal 10 raiz de 3? Chance, o lado vale 10 centímetros. E o volume? O volume vai ser lado ao cubo, né? Ó, lado vezes lado vezes lado. Então, o volume vai ser 10 ao cubo centímetros cúbicos, né? Ele vai ter como volume, esse cubo, 1000 centímetros cúbicos. Então, essa daqui já é a minha resposta. Que eu também poderia escrever como 1 decímetro cúbico, que eu também poderia escrever como 1 litro. Tá? Então, qual que é o volume de um cubo de diagonal 10 raiz de 3 centímetros? O volume desse cubo é de 1 litro, ou 1 decímetro cúbico, ou 1 centímetro cúbico. Beleza? E com isso, galera, acabou. Fechamos aí toda a matéria para a prova da EPICAR de Geometria. Tá, muito... É aquele sorriso, né? É aquele sorriso com uma lagriminha assim, ó. Que a gente tá triste que a matéria acabou. Tudo que é bom dura pouco. Bom, galera, esse daí então foi o nosso curso de geometria plana, né? E um cadinho de geometria espacial.
né? Cobrimos aí todo o edital da prova da EPICAR. Vocês já são totalmente capazes de resolver qualquer questão que vier aparecer na prova, tá bom? Estudamos tudo que tinha para ser estudado, tá? E agora é treinar até a mão cair, tá bom? Para arrebentar lá na hora da prova. Pessoal, próximos planos aí pra gente, né? Na aula de geometria, pelo menos. Semana que vem, eu ainda vou conversar com vocês aí no grupo de WhatsApp. Mas eu tô aí propenso a dar uma revisão, né? Na nossa próxima aula. Fazer tipo assim, pessoal, vamos passar todo o IES de geometria plana aí em 2 horas de aula, por exemplo, né? Daí a gente faz um resumão mesmo, um resumão geral, assim. Em quadrilátero, o que tem que saber de quadrilátero? Só formulinha. Aí, polígono, o que tem que saber de polígono? Só formulinha, nada de demonstração, sabe? Porque agora a gente tem que fixar todos os conhecimentos e fazer um formulário, né? Agora é hora de começar a trabalhar no formulário. Agora é hora de dar uma sentada na matéria, né? Na cabeça. Então, para a próxima aula, eu já estou pensando em fazer essa revisão aí, né? Uma passadona geral no IESE. E depois, provavelmente a gente vai ficar em exercícios, né? Começar a fazer bastante exercício. Vou reservar as nossas aulas para exercício, né? Então, tipo assim, na aula da semana que vem, eu vou estar resolvendo essa lista aqui. Aí eu trago uma lista, faço uns exercícios resolvidos, esse tipo de coisa, tá bom? Mas a gente vai conversando aí para aproveitar, né, esse momento final do nosso curso para tapar buraco, né? Da nossa missão agora é tapar buraco. Eu não absorvi um conceito disso. Aí, vamos rever, vamos ler de novo, entender, fazer exercício, tá? E assim por diante. Beleza? Então, bom, galerinha, junto com essa aula aí vocês estão recebendo uma lista, né? Deixa eu ver qual lista que a gente parou aqui. A gente parou aí na lista 17, que era diárias. Então, vocês estão recebendo aí a lista 18, que é uma lista, então, de volume. E vamos colocar aí data de entrega para essa lista para o dia 26 de maio, tá bom? Que é numa terça-feira. Tá aí, beleza? Aí, de novo, né, eu queria pedir aí, quando vocês forem enviar para o curso, podem enviar para mim também, tá? Que eu já aproveito e dou uma olhada para ver o que vocês estão fazendo da vida aí. Já dá um oi, beleza? E fica combinadinho aí, então, essa tarefa, tá? Aí, galerinha, isso aí. Vou ficando por aqui, então. E até a próxima.